Continuando aqui a nossa aula, né, a verificação aqui desses valores tipos de risco tolerado RT, né, de acordo com o tipo de perda, nós temos os valores de risco aqui, limite, não pode superar esses valores, tem que sempre ser menores para poder estar protegida a edificação com todos os parâmetros de segurança. Aqui nós temos um fluxograma que mostra o que deve ser feito para realizar a análise de proteção, análise de gerenciamento de risco. Por exemplo, primeiramente, deixa eu só modificar aqui. Primeiramente, nós vamos identificar a estrutura a ser protegida, calcular ali a área de exposição, todos os parâmetros. Depois, verificar dentro dessa estrutura quais são os tipos de perdas relevantes e de serviço, né? Quais são L1, L2, e para cada uma das perdas a gente vai ter que identificar os riscos toleráveis, vai ter que avaliar lá o RA, RB, RC, RM, RU, RX, RZ, então tudo isso deve ser avaliado. A partir disso a gente vai identificar esse RT somar, recalcular e calcular os componentes de riscos relevantes a RC. Depois disso a gente vai somar todos os riscos de cada zona. Se o risco R1 for maior que o tolerável, se ele for maior, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar proteção adequada com as medidas indicadas para tentar reduzir o R. Aí a gente vai tentar mexer com o MPS, vai tentar mexer com a estrutura do SPDA. Caso o risco da edificação seja menor que o tolerável, então a edificação está segura, tá? Já estão protegidos por esse sistema. Só que assim, pessoal, isso daqui parece bem simples aqui, mas nós temos uma retroalimentação, uma realimentação de dados. Por exemplo, não deu, volto lá e eu modifico o parâmetro que diz respeito a restrições físicas, por exemplo. Aí vai calcular tudo e volta. Não deu, vou no DPS. Não deu, vou nisso aqui. Então é muito complicado fazer isso à mão, tá? Precisa realmente de uma planilha. Esse é o fluxograma completo. Bora avaliar ele aqui. Primeiramente identifica, depois vai ver a questão das perdas, depois vai calcular cada componente de risco, RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ. Somando essas componentes de risco, se ficar o risco maior que o tolerável, a gente vai proteger, vai ter que proteger. Aí verifica, tem SPDA instalado? Não tem. Se não tem, vai modificar essas componentes de risco, vai aumentar ou não. E se a soma desses componentes de risco for maior que RT, então nós vamos ter que instalar um SPDA adequado. Se não, a gente pode instalar somente as medidas de proteção adequadas. Então aqui pode trabalhar tanto com o SPDA quanto com o MPS. É uma retroalimentação, porque não foi, deu, fez todas as modificações, mudamos os parâmetros de cálculo, o que acontece? Vai voltar para calcular os novos parâmetros e faz isso de novo, fica nesse looping até chegar no parâmetro em que esteja protegida a edificação. Então, a mão dá para fazer, dependendo da edificação. Se for uma casa, uma edificação mais simples, a gente consegue fazer a mão. Agora, se for um hospital, se for uma edificação, se for um prédio de 10 andares, se for um residencial, uma indústria, não tem como fazer a mão. Até tem, mas você vai perder a tarde toda, o dia todo fazendo só esse cálculo. Fora que ainda tem a parte de projeto, quantitativo, elaboração de orçamento. Então, vocês vão ter que dimensionar uma planilha para isso, perfeito? Continuando aqui. Passando aqui. Então, falar um pouquinho da área de exposição equivalente. Lembra lá na norma de 2005 que essa área de exposição equivalente, esse perímetro, ele é determinado pela altura. Agora não. Na norma de 2015 3 vezes o valor da altura, ou seja, se essa edificação tem a altura de 10 metros, o perímetro vai ser calculado com uma área de 30 metros, né? um perímetro de 30 metros. Então eu aumentei a área de exposição de 2005 para 2015, ficou maior, né? Verificando aqui, nós temos uma área de exposição de 1 para 3, ou seja, a altura multiplicada por 3. Então isso tudo é a área de exposição dessa edificação.
Um exemplo clássico, nós temos aqui um exemplo da norma que trata de uma igreja, né? Olhando de cima, nós temos uma igreja com 30 por 70 e aqui nós temos onde fica o sino, o relógio da igreja, que é 8 por 8. Olhando de lado, dá para identificar que essa é a parte, essa chaminézinha aqui, é a parte mais alta da edificação. E por ser a parte mais alta da edificação, nós vamos adotar essa altura como sendo a que vai gerenciar a área de risco. Por exemplo, aqui é uma altura de 25 metros, aqui é uma altura de 40. Verificando aqui, para a altura de 25 metros, nós vamos ter essa questão do risco. Essa área de exposição. Já para uma altura de 25, nós vamos ter essa área de exposição, porque eu estou adotando quem? Adotando aqui essa parte aqui mais retangular, essa parte externa. E adotando aqui a chaminé, nós vamos ter essa área de exposição circular. Então, o ideal, né, é fazer essa delimitação de área de exposição por tipo de altura, por altura dos pontos da edificação. Em casos onde a edificação é uma edificação irregular, né, em termos de altura, tá? A altura é irregular, tem pontos mais altos que outros, a gente pega o ponto mais alto e faz uma aproximação. A norma permite isso, tá bom? Tô seguindo o que está na norma. Outra questão aqui, por exemplo, temos num único terreno, duas edificações, uma edificação A e uma edificação B, né? A área de exposição da edificação B é 3 vezes a altura, então a área de exposição é essa. E a área de exposição da A é 3 vezes a altura de A, ou seja, é essa a área de exposição. Só que aqui nós temos uma região em que está passando um duto que está ligando, uma linha de transmissão que está ligando essas duas dutos de energia, linha de energia que está ligando essas duas edificações. Mesmo elas não estando na área de exposição, vai ter que ser levado em consideração no cálculo, porque aqui nós temos riscos, né? Riscos por o S2 e o S4, né? Que são as descargas atmosféricas próximas à edificação e próximas às linhas de força e sinal. Então aqui, as estruturas nas extremidades da linha em B, extremidade da estrutura a ser protegida, B, e em A, extremidade da estrutura adjacente. Então aqui nós temos as extremidades e aqui nós vamos ter que proteger também, tá? São casos aí que fogem ao ideal da norma. E aqui nós temos o exemplo clássico, uma estrutura, né? Pode ser uma edificação aqui e aqui uma outra edificação, né? Aqui nós temos a área de exposição da edificação. Isso aqui é a área da exposição da edificação adjacente a essa. Então, no momento que a gente está fazendo análise de risco, a gente tem que levar em consideração também as edificações que estão adjacentes à minha edificação principal. Se são mais altas, mais baixas. Qual é a área de exposição dessa edificação adjacente. E outra, aqui nós temos uma linha de energia, né, cabos de energia enterrados, e aqui também vai gerar uma área de exposição, que para a norma ela fala o seguinte: o comprimento dessa linha nós vamos multiplicar por 100. Por exemplo, o comprimento é de 40 metros e por 100. Quando eu multiplico por 100, nós temos a área de exposição. No caso, 40 vezes 100 vai dar 4.000 metros. Então, essa área todinha é a área de exposição da linha de transmissão. Porque pode cair uma descarga aqui, próximo, e induzir efeitos de surtos de LEMP nessa linha, ou seja, uma descarga S4. E aqui nós temos edificação. A edificação, pessoal, só para ficar bem claro, é essa parte aqui mais grossa aqui. E isso aqui por volta é a área de exposição. Do mesmo jeito aqui, a edificação adjacente é essa área aqui, e aqui é a edificação, a área de exposição. Um exemplo disso pode ser o escritório, então um prédio, e aqui a subestação. E aqui nós temos os cabos ligados, ou até poderia ser uma passarela, e ainda tem que ser calculada essa área de exposição. Então, deve ser levado em consideração tudo isso daí, em termos de cálculo. Imagina você trabalhar com todos esses fatores, com todos esses parâmetros,
Eu falo isso de experiência própria porque eu tentei fazer uma análise de risco logo no início da minha carreira do SPDA com relação a manual, né? Manualmente, na mão, e eu desisti, porque eu preenchi três folhas de cálculo, depois eu tive que refazer. Então, preferi perder 5, 6 dias preparando uma planilha que me automatizasse o cálculo do que ficar toda hora fazendo um cálculo desse, até porque que todo laudo de SPDA tem que ser realizado análise de risco, está na norma, tem que ser feita essa análise de risco. Então imagina, para qualquer laudo de SPDA, você tem que fazer um cálculo imenso. É complicado, né?